Ok, estamos gravando. Boa noite a todas e todos. Bem-vindos, bem-vindas. Essa é uma atividade do projeto de ensino Semeando Competências Gerenciais, coordenado por mim, professor Alexandre Bilar, e leciono nos cursos de bacharelado em Administração e em Ciências Econômicas da UFRPE, UAST, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Essa noite temos como convidada a Renata Laranjeiras. A doutora Renata está à disposição para falar conosco sobre essa temática tão relevante que é a governança ambiental, principalmente nesse contexto, né? Os desafios da governança ambiental após 3 décadas da Rio 92 e meio século da Estocolmo 72. Lembrando aos participantes que eles poderão fazer suas perguntas ao vivo ou no chat. O discente Igor Rainan está nos ajudando aqui nesse debate, e ele também vai apresentar aqui a Renata daqui a pouco. E eu peço a todas e todos que aproveitem ao máximo, façam suas perguntas no chat, e depois lembrem de colocar o nome completo e e-mail para os certificados, né? Posteriormente. Igor, ao seu critério aí para fazer a apresentação da nossa digníssima palestrante de hoje. Boa noite a todos. Como o professor Bilar já me apresentou, meu nome é Igor Rainan, sou discente do 8º período da administração da UAST, e vou falar um pouquinho sobre nossa convidada, a Renata Laranjeiras, que é bacharel em Ciências Biológicas, especialista em Gestão Ambiental, mestra em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável, pela UPE, doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente, pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutoranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente, e também tem experiência na área de monitoramento ambiental, em usinas termoelétricas, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, metodologia científica, resíduos sólidos, educação ambiental, gestão ambiental e governança ambiental. E também é pesquisadora e coordenadora dos serviços laboratoriais do Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação, onde coordena e desenvolve projetos na área de pesquisa e desenvolvimento. E também é docente do Grupo Ser Educacional, na graduação da Gestão da Qualidade, com as disciplinas de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, e também gerenciamento dos aspectos e impactos ambientais, na pós-graduação. Também atua no ensino das disciplinas de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Também é docente da Faculdade Francis Neto do Recife, e na pós-graduação em Ensino das Ciências e Biologia, com a disciplina do ensino de Ecologia e Sustentabilidade. E também é auditora interna das normativas ISO 14001 e ISO 9001 pelo BSI. Ok. Depois desse belo currículo aí que o Igor apresentou da Renata, eu lembro a todas e todos que entraram há pouco que essa live tem como objetivo justamente discutir a questão da governança ambiental e aproveitar para trazer a Renata, que é estudiosa, é pesquisadora, mas também atua de forma prática no mercado, né? Atua em projetos da área ambiental, a gente tem experiência, como vocês viram aí no currículo que o Igor explanou. O Igor vai nos assessorar hoje aqui, e lembrando a todos que depois lembrem de colocar no chat aí nome e e-mail para os certificados. Aproveitem ao máximo aí, podem fazer também suas perguntas no chat ou depois da fala da Renata, a quem eu passo agora a palavra. Renata, muito obrigado por ter aceitado o convite. Conheço a Renata já há algum tempo, fomos colegas de doutorado, pessoa super competente, profissional de grande gabarito, e
aceitou o nosso convite prontamente. Renata, muito boa noite, fique à vontade, o espaço é seu. Oi, Alexandra, obrigada, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. E, Alexandra, obrigada pelo convite, eu quero agradecer a oportunidade. Falar de meio ambiente, falar de governança ambiental, eu acho que é um assunto que ele nunca se esgota, né? E eu acho que todo mundo tem o que contribuir e a gente tem muito o que trocar. Então, eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês nessa noite. Eu tinha até combinado, né, com você de falar primeiro do que era o IAT, né, esse instituto que eu faço parte. Né? O IAT é a sigla, né, para Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação. Tá? É um instituto que é da iniciativa privada, só que nós não temos, como é que fala, sem fins lucrativos, tá? E qual é a grande vertente do IAT? É trabalhar com a pesquisa e desenvolvimento. Eu não sei se vocês sabem, mas a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, tem regulamentos que toda empresa de energia, seja geradora, distribuidora ou transmissora, elas são obrigadas a separar um percentual, que, se eu não me engano, é 0,0,1 do seu faturamento e dedicar à pesquisa. Tá? Então, é aí que nós atuamos, é dentro desse programa de P&D ANEEL. Então, assim, a empresa ela pode escolher onde ela quer aplicar esse valor de pesquisa, né? Pode ser para melhorar o seu sistema, pode ser para alguma questão ambiental, né? Então, eu já atuei em alguns projetos, né, que a gente sabe que se tem um conflito, né, homem e meio ambiente, como é que a gente pode ter esses dois atuando, né, no mesmo lugar, estando em equilíbrio, tendo desenvolvimento, mas sem agredir o meio ambiente. Então, eu já participei de programas, de projetos em Suape, né, onde a gente tinha lá um grande problema que era, vocês já ouviram falar das cracas? Feito mexilhão, né, aqueles incrustantes que ficam nos piers, plataformas e navios. Esse é um dos grandes problemas, né, em regiões que estão na área, já viu, né? Muito bem. Que estão nessas áreas marinhas, né? Ou também áreas que tenham a influência que seja também estuarina. Então, a gente já desenvolveu produtos para que eles não se fixem na usina, né? Quando eu falo dessa usina, é a usina termoelétrica de Pernambuco. Toda a sua tubulação já chegou a época de ficar completamente fechada por causa das cracas, né? Elas vão crescendo, umas vão crescendo por cima das outras, e aí a água não passava mais para resfriar as turbinas. E aí nós desenvolvemos um produto biodegradável, atóxico, que vem, né, de componentes que não agridem a natureza e que faz com que essas cracas, essas larvas, elas entrem no sistema e elas saiam, e elas não causem problema nem lá, né, para a usina, e nem causem nenhum impacto no meio ambiente. Então, esses valores, né, direcionados à pesquisa, eles podem servir para várias frentes. Um outro projeto que eu trabalho é em Fernando de Noronha, né, onde a gente instalou lá, hoje, pensando na mobilidade elétrica, novos eletropostos, usinas solares, geração fotovoltaica, pensando em captar a energia do sol para que possa gerar energia para abastecer os carros elétricos, né, e por aí vai. São muitos projetos. Quem tiver curiosidade depois, entra lá no site do IAT para conhecer um pouco. E lá, eu sou bióloga, mas nós trabalhamos lá com químicos, engenheiros, administradores, economistas. Todo mundo pode trabalhar na pesquisa e desenvolvimento. Né? O projeto ele não é feito apenas por uma especialidade. Nós juntamos especialidades. É multidisciplinar. Então, cada um aqui pode ter uma contribuição para fazer num projeto desses e trazer melhorias, né? Quando a gente fala de trazer melhorias, tem Instagram sim, IAT. Não sei se é IAT oficial, mas se você colocar IATI, vocês vão ver lá que tem Instagram e vocês vão conhecer aí esse know-how. E uma outra coisa que a gente começou a atuar recentemente também é que nós fomos credenciados pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Então, ó, gás e petróleo também virou, né, uma nova fonte de recursos para dentro do Instituto, onde nós podemos trabalhar com monitoramento ambiental, com resíduo sólido, né? Uma gama de vertentes, né? De frentes que nós podemos atuar. O que eu vou trazer para vocês, para a gente conversar um pouquinho agora, foi fruto do meu doutorado. Tá? Eu terminei o doutorado aí junto com o professor de vocês, Alexandro. E aí eu queria saber se vocês querem deixar perguntas
ou para a gente ver no final, ou se vocês querem, à medida que eu for falando, quem quiser falar, pode também abrir o microfone e a gente conversar. É melhor no final, Renata. Melhor no final? Pronto. Acho que fica melhor para não cortar teu raciocínio. Acho que é mais fácil. Você explana aí, eu acredito que você já montou alguma apresentação, etc. Sim. E aí eles podem, se eles quiserem, eles podem ir colocando, adiantando alguma coisa aqui também no chat. Ou então levantar a mãozinha no final e aparecer aqui para a gente também. Quando eu colocar aqui a apresentação, eu não vou conseguir ver o chat, mas aí, né, a gente já tem Igor que vai pegando aí para a gente conversar. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. E o que a gente estava até conversando, né, Alexandre, no começo da palestra, foi que o tema que a gente, né, vai trabalhar hoje, infelizmente, ele está coincidindo com a situação que nós estamos enfrentando aqui na cidade do Recife. Alexandre, dá para ver? Sim, está dando para ver. Pronto. Vocês provavelmente viram aí, né, na televisão, no Instagram, a quantidade de chuvas que nós estamos enfrentando aqui na cidade do Recife, região metropolitana. Né? Então, uma cheia, né, a gente tem que considerar isso como uma cheia, porque chegou em proporções que não se via há muitos e muitos anos aqui na cidade, e a minha pesquisa, ela meio que hoje, ela vai fazer mais sentido ainda para o que a gente está vivendo. Né? Então, desafios da governança ambiental após 3 décadas da Rio 92 e meio século da Estocolmo, 72. Né? Estocolmo é aquele primeiro debate internacional onde o mundo para e diz, olha, a gente precisa olhar para o nosso meio ambiente porque é incompatível continuar a desenvolver sem prestar atenção nele. Né? E aí depois vem aquele conceito de desenvolvimento sustentável, que vocês provavelmente também já ouviram falar, que é pensar hoje, mas se preocupando com o futuro. Né? Hoje, termos condições naturais, qualidade, com quantidade suficiente para atender às nossas demandas, mas também se preocupar com as gerações que estão por vir, né? As gerações de nossos filhos, netos e bisnetos. Então, a gente já tem aí meio século, né, que se debate sobre o meio ambiente e que nós ainda estamos, né, nesse conflito, nessa teia que é tão difícil. Né? A gente sabe também que muitos países ainda têm a visão do lucro sem se preocupar com o meio ambiente. Em outros lugares, nós já temos boas iniciativas, né, que pode-se muito bem trabalhar, né, o meio ambiente junto com o processo produtivo. Eu deixei aqui meu e-mail, tá? renatalaranjeiras@gmail.com. Se depois da palestra, outro dia, vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma ajuda, podem contar comigo também. Tá? Então, a gente vai falar sobre o que é a governança, né? Primeiro de tudo, né? Que danada é essa governança que já se vê tanto falar. Né? O conceito vindo do Banco Mundial é aquele conceito que mais se difundiu, que diz que governança é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um país, visando o desenvolvimento e a capacidade dos governos de planejar, formular e programar políticas e cumprir funções. E aí que eu digo que governança, ela tem um fator chave muito importante, que é a descentralização. É tirar aquele modo de governo onde apenas o Estado comanda e ter novos atores dentro da tomada de decisão. Né? Abrir esse leque de oportunidades e não deixar que apenas o Estado seja o responsável pelas políticas, pelo debate, pelas formulações. Então, além dos estados, ter empresas privadas, ter ONGs, sociedade civil representada. Né? Então, a governança ela difere dos modelos hierárquicos e tradicionais que nós estamos acostumados a ver. Né? Onde a gente tem essas autoridades de Estado que exercem um poder soberano. A ideia de governança, ela ultrapassa tudo isso, quando ela vê que dá para se programar, dá para se planejar de forma descentralizada. Quem conhece mais a situação do seu bairro, da sua cidade, do que as pessoas que lá moram, que lá vivem, que vivem nessa situação? É o que a gente vai trazer aqui também da minha pesquisa. E falando de governança ambiental, né, essa mesma ideia, só que voltada para os recursos naturais. Né? Então, a governança ambiental envolve todos e cada um nas decisões sobre o meio ambiente, por meio das organizações civis e governamentais,
a fim de obter ampla e irrestrita adesão ao projeto de manter a integridade do planeta. Porque salvar o planeta, né, cuidar do planeta, não é dever de uma pessoa, é dever de todos e dever de cada um. É dever meu, é dever de todos vocês que estão aqui. Cada um pode fazer algo pelo meio ambiente, né? E nós também podemos atuar nessas esferas se você tem uma governança que ela é estabelecida, né? Que ela existe. Pronto. A minha pesquisa do doutorado, ela foi sobre os canais da cidade do Recife. Eu sei que vocês são de Serra Talhada, mas acredito que vocês conhecem a cidade do Recife e sabem que nós temos aqui muitos canais. Na verdade, a grande maioria desses canais eram riachos que foram canalizados. Antigamente, se tinha uma ótica chamada ótica higienista, que acreditava-se que a melhor forma para dar vazão às águas era canalizar, era colocar concreto na parede e no fundo do canal, para que as águas elas tivessem uma celeridade maior. Só que isso, a longo prazo, trouxe outros problemas para as cidades, né? Nós estamos construindo bem na margem desses lugares. E aí, quando vem uma chuva como a gente teve agora, cadê o espaço da vazão do rio, né? Da vazão desse riacho, da minha área de cheia do riacho? Ela não existe, porque ela está aterrada, ela está com concreto, ela tem prédios, tem casas, e aí o caos se instala, né? E é o que a gente viu agora, né? Essa semana a gente ainda está vivendo, tem lugares aqui ainda que ainda tem água, né? Desde o fim de semana. Então, essa aqui é uma imagem de um dos riachos, tá? O riacho do Caiara, que fica no bairro da Iputinga, e vocês podem ver que tem muito resíduo, né, ao redor. Isso foi um dos detalhes que a gente pôde observar também nessa minha pesquisa, e que isso traz consequências maiores ainda quando a gente pensa em chuvas, né? Vento, chuva, vai levar esse lixo para onde? Para dentro do canal. E aí a gente já sabe, né, as consequências desse ato. Esse outro aqui é o Riacho do ABC, na Mostardinha. Então, percebam que as casas elas foram colocadas praticamente em cima do canal. E imagina como isso não esteve na sexta-feira. Eu até tentei buscar imagens, mas tá tudo tão chocante o que a gente está vivendo aqui que eu não estava nem conseguindo ver direito as imagens, né? De muitas casas, feito essas aí, que foram derrubadas, que a chuva derrubou, que caiu dentro do rio, né? Então, tenho certeza que esse rio, né, esse riacho aí, ele ultrapassou essas casas, ele encheu, como muito que aconteceu aqui na nossa cidade. Então, ó, a grande maioria dos nossos canais aconteceu isso, né? Foram canalizados, foram retificados, e nem o fundo do canal ele ficou tendo contato com o solo. Porque se pelo menos o fundo não fosse concretado, se poderia ter uma infiltração dessa água, né? E ajudar também no escoamento dessa água. Então, Recife criou um plano de requalificação de alguns riachos da cidade, tá? Que inclui esses que eu mostrei para vocês. Inclui o Riacho do Caiara, esse Riacho do ABC, e esse aqui também, o Riacho do Serpa, Parnamirim. Na verdade, eram 11 riachos, e aí a minha pesquisa foi nesses 11 riachos, onde eu fui lá, conhecer a comunidade, ver qual era o sentido que eles tinham com esse corpo hídrico, se era apenas um canal fétido, como algumas pessoas diziam, ou se esse corpo hídrico ele fazia parte da comunidade. Tá? Então, a gente selecionou, né? Fizemos entrevistas e aí selecionamos alguns atores que tinham um papel importante na revitalização desses riachos para saber se existia governança ambiental nesse sentido ou não. Então, eu conversei com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, com o Grupo de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Pernambuco, com a Empresa de Urbanização do Recife, a URB, com a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, a ENLURB, a Agência Estadual do Meio Ambiente, a CPRH, a Câmara Técnica de Saneamento, a ABF Engenharia Limitada, porque era essa empresa que estava responsável pelas obras, e os líderes comunitários do projeto Capibaribe Melhor. Como a gente ia conhecer se acontecia a governança, se eu não conheci, né, todos os atores que deveriam estar envolvidos, né, nessa problemática. E falando de governança, nós podemos ver que existem alguns princípios da boa governança. Como eu vou saber se há ou não há governança? Vendo os princípios da boa governança. Então, a gente vai ver se atende ou não atende a esses princípios. Né? Esses princípios, eles vieram de Burts e Burts, que são
É um casal que são os autores de um livro de planejamento ambiental, onde traz os princípios. Tá? O primeiro é a descentralização, né? O Estado deixar de ser o tomador de decisão e passar a ser o negociador, porque não vi tudo do Estado, mas ter outros atores, né, nesse processo. Transparência, os recursos que são envolvidos para fazer essa gestão dos meus canais, né, dos meus riachos urbanos, qual a forma que se coloca para o público, se o público conhece, como as informações sobre isso ela vem, se chega a quem mora naquela comunidade. Segurança, se as pessoas que moram naquelas áreas de riachos, elas se sentem seguras onde moram. Responsabilização, né, de quem é a responsabilidade pelas atitudes. Participação e empoderamento, né, eu acho que esse é um dos princípios muito importantes. Flexibilidade, pertencimento e decisões bottom-up, né? Decisões que deveriam vir de baixo para cima e não de cima para baixo, como é o usual. E aí a gente vai passar rapidamente por esses princípios, para vocês verem o que é que eu consegui, né, achar lá dessa minha tese. O primeiro princípio foi o de descentralização. E aí, conversando com todos aqueles atores, né? Lembre-se que a entrevista foi feita com todos aqueles atores. A gente viu que participa, sociedade, juntos, conjunto, foram muito pouco explanados quando perguntamos sobre a descentralização, né? Então, foi muito nítido que não há descentralização, né? As pessoas que moram nas áreas de riachos, elas não têm um local onde elas se sintam ouvidas, onde elas se sintam representadas, onde o poder público possa acatar as suas decisões e torná-las viáveis, né? Geralmente, o que é que eles me falavam até na época? A gente sabe que vai ter uma obra porque eles chegam aqui na hora que vai acontecer, vai colocar uma placa e diz que vai fazer. Mas ninguém chegou aqui para nos consultar, ninguém veio conversar e saber o que é que a gente queria, como a gente tinha, qual era o sentido, o sentimento da gente com aquele corpo hídrico. Transparência, então, nessas 3 esferas, né, a Prefeitura do Recife, tudo, ela divulga na internet e no Diário Oficial. A Câmara Técnica de Saneamento, ela tem as suas atas, mas que são públicas, não são públicas, então só se você for participar de uma reunião da Câmara e quiser ter acesso, é que você vai conhecer, então já mostra que isso não é um princípio transparente. E o Conselho do Meio Ambiente, eles usam o site e redes sociais, né? Hoje, a gente ainda tem essa ferramenta, né, que nos ajuda, né? Instagram, LinkedIn, os sites, que ainda traz um pouco de transparência nas situações. Pertencimento, e aí eu trouxe até aqui a fala de uma das pessoas, e que ele diz, não, eu estou aqui na secretaria há 1 ano e 2 meses, tá? Essa pessoa, ela era da Secretaria de Meio Ambiente, e esse debate nunca foi feito, nunca houve uma demanda de líderes comunitários, pelo menos aqui na secretaria. Então, a gente vai na comunidade, a comunidade diz que tenta, mas que não é ouvido. E aí você vai na secretaria, a secretaria diz que não teve essa procura pela comunidade. Mas eles também não foram atrás da comunidade, né? E aqui, ó, ele diz, outro participante disse que acredita que a prefeitura não tem levado muito a sério essas tomadas de decisões, essas sugestões da comunidade, né? Então, percebam que o sentido de pertencimento, ele não foi um sentido atingido, né? Tanto as pessoas que moram naquelas regiões, eles não se sentem ouvidos, quanto as pessoas que são do poder público acreditam que eles também não estão vendo, né, essas pessoas, né, não estão dando oportunidade, não estão dando espaço para que elas possam se expressar. Na questão de segurança, foi um princípio que algumas pessoas relataram problemas, né, tanto assim, vou fazer uma obra no canal e aí deixei lá o material para a obra e teve assalto, matou segurança. Então, esse é um princípio que também se tem muitos problemas, né? A comunidade, ela se sente ainda ameaçada, as pessoas que trabalham nos órgãos públicos também se sentem, né? Então, esse é um princípio que também é bem complexo nessa relação.
A responsabilização é onde se tem os recursos financeiros, onde se pode acessá-lo, então o portal da transparência, o ICMS socioambiental e o orçamento participativo, né, foram locais onde você poderia ter acesso para saber dos montantes direcionados. Mas, Renata, é fácil de encontrar essa informação? Não é. Não é fácil de encontrar, não é qualquer pessoa que vai entrar no portal da transparência e vai conseguir saber o montante que foi destinado para essas obras. Participação e empoderamento. Eu posso dizer a vocês que eu terminei o doutorado em 2019, a gente está em 2022 e tem obras que ainda não foram finalizadas. Né? Tem serviços de revitalização que ainda não foram feitos. E aí a gente está vendo as consequências nessa semana, né? Participação e empoderamento, né? Eles tinham esse fórum que se chamava Fórum do Presês, que ainda era um local onde eles podiam debater, podiam conversar, mas aí voltando àquele outro princípio, mesmo quando conversava, as suas colocações, né? Elas não eram ouvidas, elas não eram colocadas em prática, então meio que servia só para dizer que se tinha um lugar, mas nada do que era debatido ali passava, de fato, pelo cunho daquelas pessoas. E eu não falo só da comunidade, não, tá, gente? Eu também falo de um grupo de pesquisa da universidade, né, como o grupo de riachos urbanos da Universidade Federal de Pernambuco, que são pessoas que entendem, que estudam esses canais o tempo inteiro. Né? O professor até Jaime Cabral, que foi o meu orientador, ele mostrava para a prefeitura que se pelo menos não se concretasse o fundo e nas laterais tivessem alguns furos, ia permitir essa troca, né, essa água que pudesse infiltrar, que pudesse alimentar os lençóis subterrâneos, que pudesse dar, né, vazão nesses períodos, mas a gente só conseguiu isso em um canal, que foi o Riacho do Parnamirim, o fundo, não concretar o fundo. Mas nos que já estavam prontos, não se tinha nenhuma expectativa de que isso fosse alterado. Aqui, uma pessoa que foi da comunidade que falou que com as obras dos canais também, a comunidade é ouvida do ponto de vista de priorizar quem está em uma situação mais vulnerável de que como seja feita a obra. Né? Isso aqui foi porque algumas pessoas, dependendo da forma como esse riacho ser revitalizado, como foi o Riacho do Parnamirim, foi construído um habitacional. E aí nem todo mundo que morava naquela região conseguiu esse habitacional. Então, teve alguns critérios, as pessoas que eram mais velhas na região, né, a idade, para poder conseguir morar nesse habitacional que foi construído. Mas isso foi ainda algo que teve debate entre eles, que foi na questão da relocação dessas pessoas. Bom, outro aqui diz que geralmente a comunidade ela só entra quando o carro está andando, não há uma discussão prévia. Né? Como eu disse a vocês, eles sabem das obras quando elas vão começar. E não porque alguém foi lá, assistência social, foi conversar com a comunidade, mostrar a importância, discutir, trazer as opiniões, agregar dentro do projeto as opiniões. Porque uma revitalização sem o apoio da comunidade, ela não vai ser efetiva. Tá? Pensem num lugar onde as pessoas elas não têm o sentido de pertencimento. Elas vão cuidar dele? Não vão. Então, o primeiro tópico que precisaria para um processo de revitalização é a participação e empoderamento da comunidade. Eles precisam tomar aquelas decisões como suas, eles precisam entender a importância daquele curso de água, a importância daquilo para a sua cidade, para a sua vida, e aí sim, entendendo, eles vão começar a valorizar. Porque pensem também, mais uma vez, que normalmente as pessoas que moram muito próximas aos riachos são áreas não muito valorizadas. Então, são pessoas de baixa renda, pessoas que não têm muita escolaridade e vão se preocupar com um canal. Eles têm milhões de outras preocupações do que o meio ambiente. Mas se você faz um trabalho com eles e mostra que aquele ecossistema ali pode trazer um impacto muito relevante na vida deles, a cabeça deles pode começar a mudar. E aí, quando eu me sinto participante, quando eu me sinto empoderada, eu vou cuidar. Então, a minha obra, a minha revitalização, ela vai ter um resultado efetivo, né? Um processo que vai ser bom, que vai ser realmente eficaz para a comunidade e para a cidade, né, como um todo. E flexibilidade, mais uma vez mostrando que a comunidade ela não dá sugestão e
outra aqui dizendo que quando teve audiência pública do plano diretor de drenagem da cidade, foi pouca gente, representantes da sociedade de uma maneira geral, mas foi pouca gente na audiência. Será que foi pouca gente porque isso não foi bem divulgado? Ou porque as pessoas realmente não têm interesse? Né? Acredito que se tiver um trabalho melhor de divulgação para uma audiência pública, a gente vai ter mais participantes, porque todo mundo quer cuidar de onde se vive, né? Ter melhores condições de se viver. Então, ó, mesmo com espaços para o debate, a comunidade ela não consegue efetivar suas proposições. Também chamar a comunidade, dizer que é um lugar que ela vai ser ouvida e nada a ser colocado em prática, também não é uma forma de empoderar, de participar, nem de flexibilizar. E, por último, né, as decisões bottom-up, né, o que seria a ideia que as decisões viessem de baixo para cima, né, quem está lá vivendo é que conhece aquela realidade, e aí a gente faria esse sentido, mas o que acontece, infelizmente, ainda é o top-down, né, de baixo para cima, e em vários contextos, tá? Não só com o meio ambiente, mas em outros contextos também, as informações, as decisões, elas vêm sempre de cima para baixo. E aí só nos resta acatar. Então, ó, aqui foi uma pessoa da prefeitura que falou, né? Quando a comunidade chega aqui, o negócio já está andando, então a comunidade não tem como fazer crítica, opinar, porque não vai ser levado em consideração, né? O que ela vai colocar. Não existe um mecanismo de gestão que envolva a sociedade civil para construir até uma política de revitalização dos rios e da gestão. Né? Recife é uma cidade completamente entrecortada, né, por grandes rios e 99 riachos. Como podemos ter uma política pública voltada para a sua revitalização que não envolva a sociedade civil, que não envolva a comunidade, que não envolva, né, outras empresas, um instituto de pesquisa como o que eu trabalho, né? A gente precisa que a governança ela existe. Então, assim, como conclusão da tese, a gente vê que tem-se alguns princípios, né, alguns indícios de alguns princípios de governança, mas não é uma estrutura que ela, de fato, exista na nossa cidade, né, voltada para a revitalização dos rios e riachos. E muitas dessas consequências a gente está vivendo, né, na pele essa semana, com essas fortes chuvas que nós estamos passando aqui. Eu quis trazer uma apresentação simples para a gente abrir esse debate, mas aí agora eu vou ficar aqui aberta a perguntas, a questões, a dúvidas, para que a gente possa, né, clarear um pouco mais a ideia da governança ambiental. Temos perguntas ou só temos e-mails para conseguir certificado? Não, temos perguntas, Renata. Bom, a Janaína levantou a mão primeiro, depois, na sequência... Janaína, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Acho que ela desistiu. Não. É porque estava barulho aqui, eu esperei passar a moto. Eu percebi assim que Renata falou muito na questão de refazer, de reformular esses canais. Mas, assim, existe a possibilidade de, antes de fazer, de mexer nos canais, já que tem tantas pessoas próximas, de retirar essas pessoas para um outro local, de fazer aquelas casas, como é que chama? Aqueles conjuntos habitacionais, e tirar essas pessoas daí para depois fazer esse trabalho? Então, Janaína, nesse caso até que eu citei, do Riacho do Parnamirim, foi exatamente o que aconteceu, tá? Teve que se tirar as pessoas, porque estar morando, né, nas margens do riacho não tem esgotamento sanitário, não tem saneamento básico, são lugares que estão propícios a estarem alagados, porque estão do lado de um corpo hídrico. Então, nesse caso do Riacho Parnamirim, sim, e aí precisa se ocupar as margens o mais rápido possível, porque se você deixar lá, simplesmente tirar, construir um habitacional e tirar, e não requalificar, né, colocar, o exemplo, escorrego, balanço para as crianças, eles vão ocupar de novo. Né? Então, a gente já viu algumas situações dessa, onde
se tira a população, né, realoca para outro lugar, mas se você não utilizar as margens, outras pessoas elas vão chegar para ocupar. Né? A ideia é que se tire todas essas pessoas dessa zona, né, de consequências graves, né, que possa ter e ir para habitacional. Mas imaginem a obra como se torna muito mais cara, né? Pensando que vai ter que relocar essas pessoas, que vai ter que construir. Mas esse seria o caminho mais viável, sem dúvida, o melhor caminho. Aquele riacho do ABC, que eu mostrei na foto para vocês, né? Que tá em cima, assim, do riacho. Eles ficam na margem, você vê os caninhos saindo das casas, que é o esgotamento sanitário deles, né? Que vai parar dentro do corpo hídrico. E imagina se tira todo mundo ali para um lugar e não utiliza aquelas margens, outras pessoas elas chegam e vão ocupar novamente. Então, a ideia seria isso mesmo, Janaína. Janaína, você está satisfeita aí com a resposta? Tudo certo? Bom, eu vi que levantou a mão aqui o Joia, que eu creio que seja o Edmailson, né? O nome dele aqui é Edmailson. Mas eu acho que ele saiu da reunião, pode ter tido algum problemazinho com a internet. Igor, eu estou vendo aqui, alguém falou aqui, o Cleiton Luiz, falou que já viu isso acontecer. Que bom que o pessoal está interagindo bastante. Eu acho que o Igor fez umas perguntas também para você, Renata. Igor, fica à vontade. Isso, professora. Renata, eu estava pensando, né, durante a sua apresentação, o Brasil, ele é um país muito rico em questão de recursos naturais. Possui uma fauna, uma flora imensa, né? A questão territorial também, território muito grande, né? E o Brasil, ele é muito rico também na questão de energias renováveis. Uma questão da energia solar e a energia eólica, né? Porém, a maior fonte de energia que utilizamos vem de recursos hídricos. Aí eu fico pensando e refletindo. Por quê? Se a gente comparar o Brasil com o Japão, que é um país que não possui tantos recursos naturais, que não possui um território tão abrangente, e também, né, passou por uma reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, né, onde foi alvo de 2 bombas atômicas, né, em Hiroshima e Nagasaki. E aí eu fico pensando, rapaz, o Japão não detém tantos recursos naturais, e é uma potência econômica mundial. E o Brasil, que detém tantos recursos naturais, é maior na questão territorial e não está ali entre as potências, não tem uma preocupação com o meio ambiente, que é o contrário do Japão, né, que é um dos países que mais reciclam no mundo, né, e a gente acompanha essas tragédias que acontecem diariamente, né, e eu deixo essa pergunta, né, o que é que está faltando para o Brasil administrar bem os seus recursos naturais e minimizar, né, os impactos ambientais? Igor, se eu quisesse responder essa sua pergunta em uma única palavra, ia ser política. Nosso problema é esse. Os políticos, quem está aí na frente, nunca se teve esse cuidado com o meio ambiente como eles têm. Lucro, 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 né? Infelizmente ainda é o que vem, né? O que move essas pessoas, né? Um governo começa a fazer uma coisa e aí não quer. Porque, veja, se a gente pensar que tem projetos, tem coisas que não vai durar o tempo de um mandato, né? Que vai durar 15 anos para ser construída, mas se alguém não começar, isso não vai acontecer. E aí aqui, cada um que quer mostrar que fez mais que o outro, que vem aqui, vem ali, ninguém quer se comprometer a fazer nada a longo prazo. E aí essas
coisas que vão fazendo de curto prazo, elas não são efetivas, elas não são eficazes. Nós temos uma das maiores biodiversidades do mundo. Nós temos tecnologia. Nós não somos ainda um país tão rico como deveria ser, mas nós já temos tanta tecnologia que nós sabemos, né, de energia solar, como você falou, energia eólica. A gente poderia se utilizar infinitamente mais dessa tecnologia, ter políticas públicas voltadas para o meio ambiente que fossem muito mais eficazes, muito mais efetivas, que trouxessem de fato resultados. A gente começasse a multar as pessoas que descartam o seu lixo em qualquer lugar. Mas para isso, a gente tem algumas leis para isso? Tem. A gente tem lei de crimes ambientais, a gente tem Política Nacional do Meio Ambiente, mas a gente tem a fiscalização que deveria ter, porque, infelizmente, as pessoas só obedecem quando dói no bolso. E quando não dói no bolso, as pessoas elas não se comprometem. Né? Se você pensar até em pessoas que você conhece, me diga quantas pessoas separam seu lixo, quantas pessoas levam pilha, bateria, que são, né, materiais que podem trazer um impacto muito grande se forem descartadas incorretamente e faz essa destinação ambiental correta. E a gente vai ver que pessoas aqui do nosso lado, na nossa casa, na nossa família, não fazem. Né? Nós não temos essa consciência ambiental ainda dentro da gente. Acredito que no Japão, desde criança, né, se aprende a ter uma responsabilidade ambiental, né, se trabalha a educação ambiental, e a gente precisa muito, mas não se tem o interesse político necessário para isso. E enquanto a gente não tiver, a gente vai continuar poluindo nossos rios, né, tirando madeira ilegal, devastando, queimando, fazendo com que a gente só ande para trás nessa questão do meio ambiente. Infelizmente, assim, a opinião até de vocês pode ser diferente, mas é o que eu consigo ler, tá? É o que eu consigo ver dessa situação que a gente vive. Não sei se a Alexandra aí, ele tem uma opinião diferente disso. Alexandre sou eu, no caso, né? Alexandre. Bom, a Letícia postou aqui no chat que estão faltando líderes comprometidos, né? Justamente, Letícia, e é nosso papel aqui criar esses momentos para que vocês, futuros líderes, acredito que a Letícia é a nossa docente aqui em administração, você vai ser um dos líderes aí nesse sentido. Né? O Igor, acho que tem outra pergunta aqui, o Igor Rainan. Vamos lá, Igor. Deixa eu só complementar rapidinho. Se você se sensibiliza ambientalmente, se você sensibiliza mais 2, 3 pessoas, e essas pessoas vão, né, aumentando essa cadeia, eu acho que a gente tem muito que nós, enquanto sociedade civil organizada, enquanto aqui futuros profissionais, podemos fazer. E aí, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, quando vocês estiverem à frente das empresas que vocês vão trabalhar, tentem fazer também a diferença pela iniciativa privada, onde vocês forem trabalhar. Sim, agora, Igor, pode falar. Então, eu concordo muito, né, com a fala do professor Bilar e da Renata. Realmente, falta investimento na educação. A gente precisa construir mais momentos como esse, né, para a gente se conscientizar sobre os impactos ambientais. Infelizmente, hoje, as grandes empresas, elas visam a lucratividade, né, e deixam de se preocupar com o meio ambiente. Isso não é à toa, é porque falta uma fiscalização mais rígida. A gente sabe que existem muitas legislações, né, ambientais, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e várias outras, que, infelizmente, hoje a gente não tem uma fiscalização rígida que façam com que as organizações se adequem a minimizar seus impactos ambientais. Por exemplo, a gente vê o caso da Samarco, né, que houve aquele rompimento da barragem em Mariana, e também houve outro rompimento na barragem de Brumadinho, né? Infelizmente, as empresas elas não se atentaram, né, aos possíveis impactos ambientais e aconteceu essas tragédias. E por isso, a gente tem que construir mais momentos como esse, como a professora Renata falou, né, a gente deve ser multiplicadores de ideias, né? Se a gente está plantando uma semente aqui hoje, né, a gente pode chegar em outro ambiente e plantar também
essa semente. Não é à toa que nós, como futuros gestores, né, a gente deve ter essa preocupação de fazer o levantamento dos aspectos e impactos ambientais, né, nas organizações e entender, né, a importância de mitigá-los, porque hoje a gente está vivendo esse presente, mas quem vai colher o que a gente está fazendo hoje são nossos filhos, nossos netos e nossos bisnetos. Então, por isso a gente deve ter essa consciência. Igor, além de mitigar, a gente tem que prevenir. A gente tem que atuar de forma com que o impacto ele não aconteça, sabe? Atuar preventivamente, não deixar que tem vários impactos. Esse da barragem, isso era, se tivesse uma manutenção adequada, se aquilo fosse visto corretamente, uma barragem daquela não ia ter se rompido e trazido, né, tanto impacto ambiental, social, do jeito que foi. Então, sim, nós vamos continuar, né, lutando para que sejamos ouvidos, que o meio ambiente ele possa ter uma melhor visibilidade, né, que as pessoas entendam que o homem não vive sem o meio ambiente, né, não é o contrário, não é o meio ambiente que precisa da gente, é a gente que precisa dele, né? Então, sem a gente, ele vai viver aqui, ó, muito massa. Mas a gente só vive se tiver aqui a natureza, se tiver o meio ambiente, se tiver um ecossistema equilibrado. Então, tirar essa ideia, né, do homem lá no topo da pirâmide, sendo lá o egocêntrico, e passar a ser o ecocêntrico, né, que está naquela teia. Nós somos parte de um todo, junto. A gente não está acima de nada nem de ninguém. Então, nós fazemos parte dessa mesma teia, dessa mesma relação, e precisamos do meio ambiente para continuar a nossa jornada, né? Ok, perfeitamente, Renato. Só lembrando, para quem ainda não colocou nome e e-mail no chat, por favor, colocar para depois receber os certificados, tá? Aliás, o certificado. Bom, esse evento ele foi motivado, é uma atividade do projeto de ensino Semeando Competências Profissionais, e o que motivou foi o fato de, na próxima semana, nós estarmos na Semana do Meio Ambiente, né? O dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e também, nesse mês de junho agora, completamos 50 anos, como foi dito no início, da Conferência de Estocolmo. Essa conferência foi em 1972, na Suécia, e é a partir dessa conferência que se criou aí o Plano de Ação Mundial e o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Quer dizer, foi um pontapé importante para essa causa ambiental, tá? E desde sucessivamente outras conferências foram ocorrendo em outros países, outros relatórios, como o famoso relatório Brundtland, nos anos 80, né? E nos anos 90 tivemos a ECO 92, que está completando 30 anos agora também, a Conferência do Rio de Janeiro, e que foi também outro marco importante, no nosso caso aqui do Brasil, para essa questão ambiental. Então, que passados aí 50 anos da Estocolmo 72 e 30 anos da ECO 92, no Rio de Janeiro, vemos que ainda temos muito a caminhar, né? A exemplo aí, como bem levantou a Renata, dessa crise aí, dessa tragédia que aconteceu no Recife e região metropolitana, com dezenas de mortes, né? É um desastre ambiental, mas que poderia ter tido seus efeitos diminuídos se tivessem sido implementadas políticas públicas adequadas, né? Vale salientar que a falta de um planejamento urbano adequado resulta, né, em catástrofes como essa, tá? Então, é importante que a gente, nós que sejamos aí, os estudantes de administração, de economia, né, e dessas áreas, de uma forma interdisciplinar, pensem nisso, em participar da governança. Como bem falou aí a Renata, a governança exige participações múltiplas de vários atores, de várias instâncias, de vários agentes, para direcionar a gestão, né? O papel da governança é criar as diretrizes, as bases, os caminhos, de forma discursiva para que a gestão execute. Em especial, aí no caso do que aconteceu na região metropolitana de Recife, eu não poderia deixar de falar aqui, teve uma série de problemas, né? Primeiro, temos que considerar que temos uma tendência em ter agravamento de eventos climáticos extremos,
por conta das mudanças climáticas que estão em curso, em regiões metropolitanas principalmente. Em Recife você tem, região metropolitana, aquela condição da geografia, da densidade demográfica, né, dessa escassez de políticas públicas também, e a desigualdade social também, né, ficou latente. Isso tudo impacta quando não há uma adequada governança, uma gestão ambiental nesse sentido. A Renata falou aí do problema também da impermeabilização dos solos urbanos, né, nas grandes cidades, e eu falo aqui um pouco sobre a ocupação desordenada desse espaço, a falta de um planejamento urbano, os planos diretores que não são cumpridos à risca como deveriam, né? Sabemos que no Brasil, municípios com menos de 20 mil habitantes não precisam ter o plano diretor, salvo algumas condições especiais. Então, temos muitos municípios pequenos que não têm plano diretor. E muitos outros municípios que dispõem, né, dentre os mais... No Brasil, temos mais de 5 mil municípios e dispõem do plano diretor, mas não implementam, né? Acaba sendo um documento bonito que não é posto em prática. Então, é importante a gente pensar nisso, como gerir, como ajudar, e a governança ambiental é o único caminho, né? Uma governança adaptativa, é uma governança capaz de fazer com que as pessoas unam esforços, né? Como diria lá o professor Pedro Jacobi, da USP, um grande especialista nessa questão de gestão e governança ambiental. O Igor levantou a mão, mas deixa eu ver, Igor, se tem mais alguém perguntando aqui. O Norberto Júnior perguntou: professora Renata, você apontou os princípios da boa governança diante dos cenários vivenciados no país. É possível citar alguns exemplos exitosos de boa governança? Renata, vamos responder aqui ao Norberto. Norberto, você é aluno do Prodema, não é? Eu acho que eu participei da banca dele de seleção. Esse nome é um nome que marca. Norberto, o que a gente... Olha, eu sabia que era... Ele é orientando de Vanice, Alexandra. O que a gente consegue ver é que alguns princípios... E aproveitando, Renata, também, já que você falou no Prodema, um abraço aqui à nossa mestra Marilene Vieira. Eu participei da banca dela de defesa de mestrado, e ela está aqui conosco também. Marilene, um abraço. À vontade, Renata. O que eu consigo visualizar mais, Norberto, são alguns princípios que a gente vê que vai tendo indícios, né, de ser atendidos, mas não de uma estrutura de governança sendo atendida. Tá? Eu até, agora, eu nem consigo te dizer um exemplo exitoso de uma boa governança, eu não me recordo. Você recorda aí algum, Alexandre? Porque a governança ambiental ela tem várias esferas, né? Inclusive, é necessário que seja assim. Então, algumas organizações conseguem, sim, exercitar isso, porque o princípio da governança é essa ideia do local para o global, né? Então, algumas organizações conseguem ter todo um processo exitoso de governança ambiental, algumas unidades de conservação, tanto no Brasil como fora do Brasil, algumas comunidades para algumas questões específicas, mas o que a gente defende aqui é que muitas outras organizações e países criem-se uma filosofia voltada em prol da governança socioambiental, né? Ou seja, de você sempre ter essa mentalidade de discutir, de dialogar, de conversar, de ouvir, de ir à comunidade para que se resolvam problemas, né? Na minha tese de doutorado, eu trabalhei também a governança ambiental e encontrei alguns momentos de grande presença de participação social em algumas atividades aqui na minha unidade de estudo, que foi o Parque Estadual Mata da Pimenteira, mas em outros momentos essa participação era meramente simbólica. Tá? Então, quer dizer, a gente também, mesmo nas organizações que possuem um modelo de governança, às vezes esse modelo não é perfeito, existem necessidades de melhorias, né? Mas existem sim exemplos de boas práticas de governança socioambiental no Brasil, né, no Nordeste. Então a gente também não pode aqui abraçar o pessimismo e achar que isso é um sonho impossível de ser alcançado, né? É uma coisa possível e necessária.
No mundo, assim, eu até lembro assim, da minha tese que muitos rios foram revitalizados, né, no mundo, e todos que tiveram sucesso eram os que contavam com a participação popular. Né? Mais uma vez, o sentido de pertencimento ele é super importante para que aquele corpo hídrico ele possa voltar a ter as suas funções. E isso não vai ser só em relação, tá, aos recursos hídricos, não, né? Então, a qualquer recurso natural, que se a gente não tem a comunidade, se eles não estiverem envolvidos, é difícil que isso aconteça. Alguém levantou a mão, acho que foi o Gil. Gil levantou a mão. Gil, por favor. Eu acho que o Igor também tinha levantado a mão antes, mas como o Igor já falou bastante, deixa aí o Gil falar um pouquinho. Olá, boa noite, parabéns pelo momento até agora. E minha pergunta, Bilal, diante do que foi falado aqui, que Renata falou sobre os rios, tu tem dados aqui referente ao a nossa UAST, referente a trabalhos no Rio Pajeú, por exemplo, voltados para preservação ou para algum, assim, que para melhorar as condições dele aqui, que é o que nos banha aqui na nossa cidade, passando por essa região. E para a Renata, essa pergunta é para Bilar, referente à universidade. E para a Renata, é assim, como é que tu vê a preservação, como é que tu está vendo essa questão do trabalho feito na nossa caatinga dentro do estado aqui? Se está tendo, se não está, como é que está esse trabalho assim? Renata, primeiras damas. Eu não entendi, Gil, tua pergunta. Assim, referente, que a gente está falando de preservação também, Sim. né? Aí, como é que tu vê, assim, a questão da caatinga, esse bioma nosso tão rico, como é que ele está sendo tratado dentro do nosso estado? É um programa, é um dos ecossistemas mais ricos que a gente tem, a Caatinga, né? E que, infelizmente, ela vem sofrendo muito. De fato, eu não tenho feito muitos trabalhos nessa região, porque lá no Instituto, a minha atuação é mais tanto em Recife quanto Fernando de Noronha. Mas eu, inclusive, a gente acabou de aprovar um projeto que é na Caatinga, mas é na Caatinga Baiana, que é para um programa de conservação voltado para a arara azul de Lia. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É um tipo de arara azul que está ameaçada de extinção, que ela vive só lá na Caatinga Baiana, então ela é endêmica daquela região, né? E que a gente aprovou agora um projeto de 4 anos de conservação da arara. Então, eu acredito que se tem, assim, projetos que se tem evoluído nisso, alguns por pressão pública, tá? Esse, inclusive, foi pressão, saiu no Jornal Nacional, no Fantástico, como estava a situação das araras, né, que estavam morrendo eletrocutadas por causa da fiação lá da Coelba, e aí o Ministério Público bateu em cima e por isso saiu o projeto, né? Então, ainda se tem, né, essa reação por causa do público. Então, veja como também quando a comunidade se junta, quando se reúne em busca, né, em prol de uma situação, como pode se trazer, né, melhores resultados. Eu não sei se você, Alexandre, está fazendo ultimamente algum trabalho voltado para a região da Caatinga. Então, a Caatinga foi meu objeto de estudo, né, durante o doutorado. E respondendo aí a pergunta do Gil, sim, Gil, há algumas atividades, há projetos, sim, realizados pela UAST. Um professor aqui que é muito atuante nessa área é o professor Genival Barros, que ele trabalha muito a questão das práticas agroecológicas, né, no semiárido. Ele também faz parte do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pajeú, né, é um representante aqui da UAST, e desenvolve aí muitas pesquisas relacionadas, e outros docentes aqui da casa também, tá? Porque nós temos aqui, Renata, na UAST, alguns novos cursos de graduação, temos em agronomia, em licenciatura em letras, em química, em sistema de informação, bacharelado, em administração também, em ciências econômicas, então, agronomia e engenharia de pesca e zootecnia. São 9 cursos que temos ao todo aqui, bacharelados e licenciaturas. Mas, especificamente, a gente precisa, Gil, aumentar, sem dúvida nenhuma, os investimentos aqui no Rio Pajeú. E algumas organizações sociais também têm ajudado nesse sentido. Temos organizações, inclusive, com participação de docentes da UAST,
citar aqui a Associação Pajeú Vivo, da qual fazem parte aí os professores Wellington, a professora Valesca, enfim, há um movimento nesse sentido, mas ainda há uma imensidão, né, de possibilidades, e é muito necessário que nós, cada vez mais, levantamos essa bandeira aí da defesa do nosso rio Pajeú. Tá? Aproveitando aqui, mando um abraço para o meu colega, professor Eberson Ribeiro, que participou da minha banca de doutorado e que fez a tese de doutorado dele justamente sobre a bacia hidrográfica do rio Pajeú. Ontem foi o dia do geógrafo, e o professor Eberson é geógrafo, minha mãe também é geógrafa, então vai aqui nossa homenagem aos geógrafos no dia 30 aí no dia 29 de maio, comemora-se aí o dia do geógrafo. Bom, o Antoniel tem uma pergunta, eu não lembro se Igor ainda estava na vez, Igor, ou eu faço a pergunta aqui, ou você quer fazer a pergunta aqui do Antoniel? Vou fazer sim a pergunta. Otoniel Silva, por que vemos poucos políticos que se preocupam com a questão ambiental? A mais notória é a Marina Silva. Vocês acreditam que ela conseguiria mudar a perspectiva política sócio-brasileira se chegasse ao poder? É difícil essa pergunta, viu? Vai ver que foi por isso que ela não ganhou ainda. Porque o meio ambiente ainda não é a prioridade. E à frente o programa dela, né, é muito voltado realmente para o meio ambiente, né? E eu acho difícil que ela consiga ganhar só segurando essa bandeira do meio ambiente, porque isso ainda não é a questão principal. A gente tem muitas desigualdades aqui no nosso país, claro. Eu acho que a gente não tem que fechar os olhos para as outras coisas e só focar no meio ambiente. Deveria ser tudo, né, que tivesse a sua parcela, né, da forma que deveria acontecer. Mas eu não acredito que Marina Silva conseguiria chegar a uma presidência. Mas eu votei nela. Bom, eu entendo que a governança, ela está, inclusive, a governança ela também abraça esse horizonte político, né? Ela também abraça necessariamente esse horizonte. E é bom que a gente comece a usar isso como uma filosofia, para que a gente também não fique tão dependente aí do político A, B ou C. Né? Sabemos que nos últimos anos as políticas ambientais no Brasil têm sofrido bastante, os órgãos ambientais estão desaparelhados, né? A ciência, de uma forma geral, tem recebido grande descrédito da parte de agentes importantes, agentes políticos importantes. Isso é uma coisa temerária e muito negativa. Né? Nós temos que acreditar na ciência, nós temos grandes potenciais aí, né? O programa de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente, de onde eu, a professora Renata, né, o Norberto aqui, né, a Marilene, somos oriundos, é um exemplo de onde se faz pesquisa com excelência, mas que precisa de maiores investimentos, assim como nossas universidades públicas, de uma forma geral, os institutos, tá? Para que a gente consiga apontar alternativas e trabalhar essa questão ambiental. Deixou de ser uma coisa meramente de segundo plano, né? Precisa ser encarada necessariamente como uma coisa estratégica, porque nós somos um país referência no mundo. Nós temos aqui a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, né? Nós temos uma grande riqueza natural, um grande potencial da nossa biodiversidade, nas várias áreas, né, de turismo, de fármacos, enfim, nós temos aí um potencial, mas que acaba ficando subutilizado. Então, a gente precisa trabalhar essa esfera e mudar essa mentalidade. A ideia desses encontros, dessas discussões, é que a gente sempre traga isso à tona. Tá? E a gente aqui da Universidade, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, não poderia ficar à margem disso. Na semana agora do meio ambiente, a gente está trazendo esse evento, vai ficar gravado, disponível, né, no YouTube, no canal do curso de administração, para que as pessoas que quiserem posteriormente podem ter acesso, podem assistir,
postar lá também seus comentários, suas críticas, suas sugestões, suas contribuições, tá? Que serão muito oportunas. Bom, Alexandre, lembrando que... rapidinho, antes que eu esqueça, deixa eu só fazer um convite a vocês. Na quinta-feira, às 15 horas, eu vou fazer uma apresentação junto com outra pesquisadora lá do IAT, no YouTube do IAT, onde a gente vai mostrar algumas pesquisas que foram desenvolvidas lá com foco no meio ambiente. E aí, se vocês quiserem para conhecer, ver como é o nosso trabalho, ver como a gente pode, né, na prática, ajudar o meio ambiente, a preservação e conservação, né, eu espero lá por vocês. A gente vai falar sobre o Projeto Cracas, o biodetergente e o biogel. O biogel, até quem viu quando teve aquele derramamento de petróleo aqui nas praias, foi um produto que nós desenvolvemos para limpar, né, as praias, para salvar alguns animais. Então, vai ser um encontro bem interessante. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouco mais do Instituto, eu convido vocês a participarem. Tá fechado, viu, Alexandre? Estou procurando aqui o canal do IAT para colocar aqui. Professor Bilar. Oi. Pode falar. Rapidinho. O senhor estava falando aí sobre as governanças. O senhor tem conhecimento daqui, vou falar enquanto Serra Talhada, porque da procura pela nossa instituição aqui para trabalhos envolvendo trabalhos, projetos do poder público para usar um pouco mais da nossa universidade em coisas, em serviços que beneficiem a população assim ou não? Existem sim, inclusive alguns professores têm conseguido obter alguns recursos, né, através dos seus projetos de pesquisa. O nosso mestrado aqui em produção vegetal, também em biodiversidade e em conservação, são 2 mestrados que temos aqui, Renato, em biodiversidade e conservação e em produção vegetal. Tem obtido alguns recursos. Há um convênio agora recentemente firmado com a Prefeitura de Serra Talhada, e isso pode subsidiar, sim, futuras ações. A academia tem sempre um papel muito relevante, né? Coloquei aí o link, tá? Do IAT, eu achei aqui. O Igor, acho que é isso, Igor, né? Igor, faça as suas considerações. Então, excelente. Professor Bilar, Renata, gostei muito, né, da abordagem do tema do meio ambiente. E, Renata, eu estava observando aqui no seu currículo que você é auditora interna da norma ISO da ISO 14001, não é isso? Pelo BSI. Eu também sou auditor interno, na 14, na 9001 e na 45. E é até um tema que tem me chamado bastante atenção, que é a abordagem das certificações ISO, que até é o meu tema no TCC. E eu estava observando o seguinte, né? Com as pressões relacionadas à questão do meio ambiente, né? Tanto internamente como fora, principalmente fora, né? A gente vê que as organizações elas têm se atentado mais aos impactos ambientais. E nós sabemos que para alcançar a sustentabilidade, né, a gente deve buscar um equilíbrio, né, entre a sociedade, a economia e o meio ambiente, de uma forma, né, que não comprometa as gerações futuras. E a gente sabe que as organizações, né, elas podem impactar nas gerações presentes e nas gerações futuras, né? Por exemplo, eu vou trazer uma abordagem diferente, né? Eu falei anteriormente sobre o caso da Samarco, né, e da Vale.
Mas a gente sabe que uma empresa que ela tem frota de caminhões, se ela não fazer a manutenção preventiva dos seus veículos, provavelmente vai causar alterações na qualidade do solo, né, com vazamento de óleo. E aí eu queria deixar uma última pergunta, né? O que é que as organizações devem fazer para prevenir e mitigar os impactos ambientais? A ISO 14001, ela seria uma saída e também uma oportunidade de obter um diferencial competitivo no mercado? Sem dúvida, Igor. Uma empresa que tira uma certificação, né, uma ISO 14001, é uma empresa que é completamente comprometida com o meio ambiente, porque você fez aí o curso, você sabe que não é fácil você conseguir alcançar uma ISO 14001, né? Tem uma série de requisitos que vai muito além, né, que extrapola as políticas que são obrigatórias. A gente tem empresas que têm aquele setor de gestão ambiental, mas só para cumprir o que a política, a sua licença de operação, lhe coloca para fazer. E as empresas que elas têm uma ISO, é uma empresa que se preocupa em todas as etapas da sua organização, com a matéria-prima que vai escolher, se for que vai fabricar um produto, se dentro de lá se reutiliza água, como é que está os seus efluentes, né? Vai se preocupar com esse contexto em geral. Então, eu acho que sim, ter uma ISO 14001, ela é um diferencial, e se a gente puder comprar de empresas que têm essas ISOs, a gente também ajuda, né, com que outras também tenham essa preocupação com o meio ambiente, porque não é fácil conseguir a ISO, então se preocupar com toda a parte da sua cadeia, ela vai ajudar. E aí, até como você falou aí do carro, né, não só trazer contaminação para o solo, contaminação da qualidade do ar, né, nem se fala, né, de lançar compostos que são responsáveis pelo aquecimento global, né, lançamento de gases de efeito estufa. Então, acho que também nós, como consumidores, podemos, né, nos preocupar de consumir dessas empresas que elas têm uma responsabilidade socioambiental no seu cerne, né? Exatamente. Renata, inclusive, complementando, falou aí sobre um pouco de logística sustentável, né? Tivemos uma live há um certo tempo aqui com o senhor Renato Gouveia, que tem uma startup chamada Trize, que é da área de logística. Renato foi meu colega de graduação, atualmente ele mora no Paraná, Ponta Grossa, e ele trabalha justamente com logística e mostrou aí, discutimos bastante essa questão da logística, que também é uma área interessante e necessária. Eu pus o link aqui no chat, pessoal, para quem percebeu aqui, do MBA que a Universidade Federal Rural de Pernambuco está lançando, é um MBA executivo em gestão ambiental, tá? Então, quem quiser aí dar uma olhada depois com calma no site, se for aí para futuramente aí quem já se formou no caso, né? Ou conhecer alguém que tem interesse, quem está se formando agora nesse semestre, eu acho que talvez dê tempo ainda de fazer. Caso tenha interesse aí, eu conheço alguém que tem interesse, fica aí a dica, inclusive você é um dos professores desse MBA, e vai ser completamente no formato EAD, tá? E com formato executivo mesmo. Bom, quem não postou ainda aqui, eu acredito que todo mundo já colocou aqui nome e e-mail, para a gente encaminhar depois os certificados, tá? Já são 8h18, eu acho que a gente já está num tempo bom aí da nossa live. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a Renata, para agradecer o Igor, né, que nos auxiliou nesse momento, e dizer que, Renata, é sempre um prazer revê-la, você fez uma excelente participação, e deixo aqui para você fazer as suas considerações finais para os nosso público, muitas pessoas participando, muito obrigado a todas e todos que participaram. Depois da saudação final da Renata, quem quiser e puder ligar aí a câmera para a gente fazer um print aqui, a gente agradece aí, para depois a gente postar no nosso blog, etc., e Facebook, Instagram, enfim. Renata, suas considerações finais e muito obrigado. Alessandra, eu que agradeço, foi uma noite muito rica, né, de troca de aprendizado, e isso é sempre muito importante.
Eu acho que a mensagem que eu posso deixar aqui final para todo mundo é lembrar de fazer a nossa parte, né, de sensibilizar o próximo, de ser um multiplicador e tentar contribuir, né, para que a gente possa ter os critérios, né, a boa governança, que ela se estabeleça com mais facilidade dentro de todos esses ecossistemas onde cada um aqui vai estar envolvido e sucesso no futuro profissional de cada um. E precisando, nós estaremos aqui também, tá? Não esqueçam da professora Renata, do professor Bilar, sempre estaremos aqui. Obrigada mais uma vez e boa noite a todos. Os comentários aqui no chat estão dizendo, Renata, que o pessoal muito grato. Aqui a Janaína falou que foi tudo ótimo, enriqueceu a bagagem. O Igor também colocou perfeito, outras pessoas aqui também se manifestando. A Marilene aqui também, o Norberto. Muito obrigado a todos. Se vocês puderem ligar um pouco aí as câmeras, quem puder, é claro, a gente fazer um print aqui bonito e depois postar aí nas mídias. Pijama, né, para dormir. Né? E lembrando que essa área que a Renata falou da gestão ambiental aí é uma área bem promissora aí, de trabalho mesmo, de oportunidade de desenvolvimento de carreira, tá? Essa área aí da ISO também é uma área boa para se trabalhar no sistema de gestão ambiental das empresas mundo afora. Igor, você tem alguma saudação final para fazer? Aproveita e liga a sua câmera aí também. Sim. Professor, eu quero agradecer a oportunidade, certo, de estar aqui com vocês, construindo esse debate muito rico, né, em um tema tão importante, né, que é a governança ambiental. E, assim, eu tenho certeza que esse debate de hoje plantou uma sementinha em cada um de vocês que estão aqui, né, e a gente espera construir mais momentos como esse, né, para que a gente possa fortalecer ainda mais esse tema tão importante, né, e conscientizar as pessoas sobre a preservação ambiental, que isso aí é um tema bastante rico e muito importante hoje. Bom, gente, obrigado, Renato, obrigado, Igor, obrigado a todos que ficaram aí até agora nesse momento. A gente depois disponibiliza no site, no YouTube, o vídeo completo para que vocês possam apreciar e vamos em frente, né? Uma boa noite a todas e todos. Tchau, boa noite. Boa noite. Pessoal, lembrem de colocar o nome completo de vocês e o e-mail, por gentileza.